E na Destroy a gente teve simplesmente a presença na quinta-feira que a gente está gravando esse vídeo, quinta-feira passada. Qual foi a data exata? Foi quinta passada, irmão. Quinta passada. No momento que a gente está na gravação desse vídeo, simplesmente foi para Destroyer Caio De Angelo, baterista do Claustrofobia, uma das mais fodas bandas do metal brasileiro. E se você viu os vídeos, está passando aqui, você sabe que essa pessoinha simplesmente cantou um dos maiores clássicos do Claustrofobia, O Pino da Granada. Então, eu agora deixo com você como isso aconteceu e como foi este crossover do nosso multiverso do underground. Bom, tem muitos capítulos dessa história. Eu quero começar primeiramente dizendo que você não tá vendo minha câmera, eu imagino, mas eu estou com a peita do Claustrofobia, que foi comprada nesse evento. Eu amo Claustro atualmente, acho que é a minha banda que eu mais tenho escutado. Tem uma história muito forte, né? Os caras começaram desde pequenininhos tocando, já do primeiro álbum, tendo participação do vocalista do Sigrid e do vocalista do Corsos, né? O Marcelo Pompeu. Os caras tinham um som muito maduro, muito técnico, pros moleques de 11, 14 anos. E era do caralho. E, enfim, eu comecei a ouvir Claustro esse ano, no começo desse ano. Sempre fui meio apaixonado. Aí o Gabriel, não lembro exatamente quando, ele, sabendo dessa minha fissura, chegou em mim com as informações privilegiadas de trabalhador da Destroyer, que eu deveria saber também, mas não sabia. Falou assim, o batera do Claustro tá vindo fazer um workshop aí. Pra quem não sabe, workshop, por exemplo, de baterista, é tipo, quando vai só o baterista e ele vai mostrar técnicas de bateria lá e os caralho, mostrar as técnicas e tudo mais. E isso é um workshop de bateria. Mesma coisa pra guitarrista. Vai só o guitarrista, se pá que ele solta uma backing track lá e vai solando em cima, foda-se. Mas enfim, no caso do workshop do Caio, ele trouxe com ele um ex-guitarrista do Claustro chamado Douglas. E o workshop basicamente foi ele tocando na bateria e o Douglas tocando guitarra, não tinha vocal. Aí tava lá eu, o Gabriel, o resto dos funcionários, minha namorada, a gente tava assistindo o show do Caio batendo cabeça no instrumental lá, mochando dentro da loja, foda-se. E foi do caralho, né? Porque eu troquei muita ideia com o Caio, ele é um cara muito humilde, o Douglas nem se fala, puta merda. Aí, ele fechou o evento tocando uma música que eu acho que eu não lembro qual que era, mas não era Pino da Granada, eles não tocaram Pino da Granada. Aí, meus amigos começaram, cadê o Pino? Cadê o Pino? Dentre meus amigos, estando o Gabriel alcoolizado, cadê o Pino? Aí, eles falaram assim, mano... O Caio falou, vocês lembram como é que toca Pino? Falou pro Douglas, lembra como é que toca? Porque eu lembro. Aí eu falei zoando pro Araújo, que é um trabalhador que também tava alcoolizado, tava uma putaria aquela porra. Eu olhei pra ele e falei, mano, eu lembro a letra, assim, não querendo dizer nada. Aí ele e o Gabriel bêbados começaram a gritar, ele sabe cantar! Ele sabe cantar! Aí eu falei, não, porra! Aí eu vi o Caio lá na bateria, olhando pra plateia, virando pra mim, e eu falei, eu não falei nada, irmão. Eu levantei os braços, eu não falei nada. Aí ele falou assim, você quer vir cantar uma? Vem aqui e canta então, porra. Não com essas palavras, mas vem cantar uma com nós. Aí eu gelei, mas eu voei lá pra frente do lugar. Peguei o microfone que tava sendo usado pra falar. Não era pra cantar aquele microfone, ele tava usando pra fazer discurso, explicar as coisas. Ligamos na caixa que ele tava usando pra falar. Eu não me ouvi a performance inteira, eu tava só gritando e foda-se. E... mano, foi do caralho. Foi uma sensação do caralho. Por quê? O Douglas, sendo o guitarrista maravilhoso que ele sabe timbrar a guitarra do jeito que o Claustrofobia usa. Então, no começo da música ele começou do e ficou tipo o som igual o da música que eu sempre escutei, e ficou igual assim na minha cara. Isso é que é difícil de botar isso em palavras, mas arrotei gostoso aqui. Você pegar um som que você escutou numa música a sua vida inteira, por um tempo, eu não escuto o Claustro minha vida inteira, mas se você pegar um som que você ouviu numa música que você ama, que faz sentido pra você, acontecendo o som na sua frente, eu não sei explicar, o som tava materializado ali, eu me senti dentro da música. Aí tem uma pausa entre a bateria entrar junto com a guitarra, que é uma pausa de meio segundo. Tem no vídeo, eu bato cabeça no momento que a música começa e tudo mais, só que nessa pausa, que de meio segundo, pra mim foi 10. Eu não sei explicar, eu deu tempo de eu respirar a fundo, olhar pra plateia, tudo em silêncio, todo o som em volta tinha sido abolido,
Aí voltou a música, mas aquela pausa de meio segundo que tá no vídeo, pra mim foi 10. Foi uma sensação muito louca. Eu toquei com a porra do Caio D'Angelo. E é isso aí, caralho. E diga-se de passagem, agora entrando em outro tópico, não é a primeira vez que você toca com alguém foda, né? Né? Pois é. Quer que eu elabore? Então, sim. Ah, tá. Então, caralho, como é por onde eu começo? Eu sei o exemplo que eu te dei, que você quer que eu fale, mas eu lembrei de um antes que aconteceu. Eu toquei num evento de aniversário com o vocalista do Chiara Rocks, que ele é o Cadu Pellegrini. Ele tocou no Rock in Rio, no Palco Mundo. Acho que ele abriu pro Avenged, uma coisa assim. Uma banda boa, saudades, Cadu. Eu toquei Santeria e About a Girl e ele cantou no evento. Foi do caralho. Mas o evento seguinte disso foi em outubro de 2023, quando uma das minhas bandas favoritas estava vindo pro Brasil, né? O Machine Head, simplesmente a porra do Machine Head. E o vocalista, o Rob Flynn, ele fez um evento meet and greet, né? Que fala, não sei como é que pronuncia, não sei como é que fala em português, mas um evento pra você conhecer o cara, trocar uma ideia, pegar uns autógrafos e foda-se. E ele também foi fazer uma espécie de workshop, porque ele chegou num lugar meio remoto, botou umas caixas de som, pegou a guitarra dele e começou a cantar com a bateria virtual no fundo nesse evento. E eu fui, obviamente. E foi do caralho, assim. E na passagem de som, não é que eu toquei com ele, mas foi um momento breve, mas valeu a pena. Ele tava passando o som, ele começou a tocar na guitarra dele o riff do The Trooper. Aí ele puxou a parte do vocal, né? E olhou pra plateia esperando alguém cantar. Ninguém cantou. Aí ele puxou de novo. Aí eu comecei a cantar, que eu tava tipo a 1.000 metros de distância dele, não tinha palco. Ele tava em pé na minha frente. Aí eu comecei a cantar You take my life, but I take yours too. Só que eu tirei a voz do cu, que eu não tenho essa voz, mas eu consegui fazer na hora, na pura pressão. Aí ele começou a cantar, me olhando, tocando assim, papapá. Foi tipo um verso da música, mas eu cantei com o Rob Flynn assim por um tempo e ele tocou. Beleza. Mas easter egg desse dia aí. Ele intercalou o show entre um momento no qual ele tocava guitarra e cantava, com a bateria no fundo, distorção, esse caralho. E depois ele pegou o violão e fez acústico, o que foi maravilhoso. Aí ele, um momento do show, falou: vocês têm alguma sugestão de música? Aí eu falei: Fade to Black do Metallica. Aí ele falou assim: boa. Aí ele tocou Fade to Black, no final falou aplausos pra esse filho da puta, apontou pra mim. E se você for ver... Eita porra. Se você for ver a matéria geral desse dia... aparece lá na matéria que Rob Flynn, a pedido de um fã, tocou o Fade to Black do Metallica.